Esse mês de janeiro a gente vai ter uma série de mensagens, né? O nosso pastor, ele está de férias e pediu para algumas pessoas estarem trazendo a mensagem para vocês. Hoje é a minha vez e a gente vai começar a falar sobre encontros com Jesus. Esse tema, para a gente, pode parecer às vezes um pouquinho comum demais, porque todos nós que estamos aqui, de certa maneira, já encontramos Jesus em algum momento da nossa vida. Mas a gente vai refletir um pouquinho hoje sobre os desdobramentos do encontro com Jesus, né? O que acontece quando a gente encontra com Ele e o que continua acontecendo depois desse encontro. Então eu queria fazer algumas perguntas de início para que vocês fossem pensando, porque essas perguntas elas vão estar passando ao longo da mensagem toda. Então a primeira delas é: o que acontece quando a gente encontra com Jesus? O que aconteceu na vida de cada um de vocês quando vocês encontraram Jesus pela primeira vez? Foi um encontro marcado? Foi um encontro inesperado? Jesus apareceu para vocês num momento difícil? Foi algo natural que desde sempre foi chegando? Para quem, né, geralmente cresce na igreja, como eu cresci, como muitos de nós crescemos, é algo quase normal, né? A gente todo domingo estar na igreja juntos e encontrar Jesus ali também. E também dentro da nossa casa. Mas o que de fato aconteceu quando Jesus encontrou você? Não você encontrou Jesus, mas quando Ele encontrou você. Será que a gente ainda lembra da primeira vez que foi mais marcante esse nosso encontro? Porque todos os encontros são marcantes, né? Aqueles que a gente aguarda para encontrar um amigo, para encontrar um familiar que a gente não vê há muito tempo. Aqueles que a gente não espera e que acontecem. Mas, geralmente, a gente tem boas lembranças dos nossos primeiros encontros, né? E o que a gente lembra, o que a gente traz à nossa memória do nosso primeiro encontro com Jesus? Eu quero que vocês também comecem a lembrar um pouquinho sobre como foi. E o quanto desse primeiro encontro ainda permanece dentro do seu coração. Aquela primeira vez que você viu e encontrou com Jesus e a primeira vez que você teve um encontro, talvez, que transformou a sua vida ou que começou a transformar. Como é que foi aquela primeira vez e o quanto daquilo ficou dentro do seu coração e o quanto já se perdeu durante a sua caminhada. Também quero que vocês comecem a pensar nisso. E hoje o texto que eu vou trazer para vocês, está lá em Marcos 1, 16 até 20. A gente vai fazer a leitura desse texto, mas antes de fazer a leitura, eu queria explicar um pouquinho para vocês, quem não lembra muito bem de Marcos, eu já não leio há um tempão, o que esse livro traz de interessante para a gente? O livro de Marcos é um evangelho, né? Depois lá de Mateus vem Marcos. Só que a gente sabe, estudando um pouquinho mais, a gente vê que Marcos possivelmente foi o primeiro evangelho escrito para a igreja. E por ser o primeiro, tem coisas que os detalhes não precisam ser tão contados, né? E Marcos já começa lá no versículo 1, e aí eu vou ler para vocês o primeiro versículo, que em vez dele contar, né, como Jesus nasceu, como é que foi a história, né? Maria viu o anjo, engravidou, José queria sair, não saiu. Igual Mateus traz, né, o relato desde o nascimento de Jesus, Marcos vai direto ao ponto. Ele já começa dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto final. Não entra Maria, não entra José, não entra anjo, não entra nada. Vai direto ao assunto e já mostra desde o primeiro capítulo que esse livro é um livro que vai falar sobre Jesus. E já identifica Jesus como Filho de Deus. Então isso para a gente é algo que a gente tem que ter em mente, porque vai fazer todo sentido quando a gente chegar lá no versículo 16. Depois disso também, depois que ele já identifica Jesus como Filho de Deus, ele já vai adiante. Já vai falando sobre João Batista. E não lá na barriga de Isabel, sendo gerado, e Zacarias, todo mundo lá não. Já vai direto para João Batista no deserto, pregando e batizando as pessoas. E anunciando também que depois dele ainda viria outro que seria maior do que ele, que não batizaria com água. Então, Marcos já é um evangelho que já sai correndo, né? Já começou bem, já fala de Jesus, Filho de Deus, já começa falando sobre João Batista, e depois ele já vem falando sobre o batismo de Jesus, que é algo bem interessante, porque tudo isso está acontecendo ainda no primeiro capítulo do livro. Ainda nem começou direito e já tem um monte de coisa acontecendo. E ele já parte para o batismo de Jesus, que é algo interessante, porque é ali que realmente o livro começa a contar sobre o evangelho de Jesus propriamente dito. Porque ali na hora do batismo, a gente tem a representação do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Jesus sendo batizado, vindo sobre ele o Espírito, e o Pai bradando no céu, né? Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, o próprio Deus testificando que Jesus era o seu próprio Filho. Então, já mostra para a gente direto coisas importantes. Logo depois desse acontecimento do batismo, diz que o próprio Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. Mas também mostra a tentação de uma forma bem reduzida. Tudo isso fica em 2 versículos só. Em vez de contar todas as coisas que Jesus passou na tentação, ele só fala que Jesus foi tentado e que resistiu e que ele estava ali e os anjos o serviam. Depois João Batista é preso. Jesus fica sabendo da prisão de João. E logo depois diz que Jesus foi para a Galileia. Lá no versículo 14 ele começa dizendo isso para a gente. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então a gente percebe que João foi preso, ele que estava anunciando, que estava batizando, foi preso. Mas ainda assim, essa anunciação ela não deixa de acontecer. João sai de cena por estar preso, vem Jesus pregando o evangelho e falando também para que as pessoas se arrependessem e crescem. Então ele prega o arrependimento e prega a fé. Isso tudo que eu estou contando para vocês é para chegar justamente onde a gente vai começar hoje, nos encontros com Jesus. E o primeiro encontro começa lá, então, no versículo 16 e vai até o 20. E aí a gente vai fazer a leitura. Eu vou pedir para que a gente leia junto, para que a gente entenda bem o que o texto quer dizer. Então vamos lá? Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. É um trecho pequeno que certamente a gente já leu em algum momento da nossa vida. E quando Marcelo passou para mim, eu confesso que eu fiquei, o que eu vou tirar desse texto, né? Parece que não tem muita coisa aqui para falar, mas tem bastante coisa que Deus vai falar para a gente hoje, com certeza. Então, para a gente começar nesse texto, a gente tem que entender algumas coisas que o texto traz para a gente. E é a partir do próprio texto que a gente vai começar a entender. O primeiro versículo, né, que é o versículo 16, fala que Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia. Vamos lembrar que no versículo anterior, Jesus estava pregando, indo para a Galileia. Então, ele já estava a caminho da Galileia pregando, e ele estava caminhando junto ao mar. Se ele estava caminhando junto ao mar, ele estava caminhando aonde, gente? Na praia, né? Junto ao mar é a praia. Então estava lá Jesus, dando aquela voltinha básica lá na praia, lá no mar da Galileia. Enquanto, possivelmente, a gente viu no texto mais adiante que tem lá os pescadores, pessoas trabalhando. Então, a primeira coisa que eu achei interessante para compartilhar com vocês é que Jesus estava caminhando em meio a todas as ocupações do dia a dia. As pessoas estavam lá trabalhando, todos ali fazendo alguma coisa, se ocupando de alguma coisa, e Jesus estava apenas caminhando na praia. E isso já causa uma grande revolução, porque ele não estava ali para trabalhar, ele não estava ali, mas possivelmente ele estava ali observando, caminhando e observando o que estava acontecendo ao redor dele. Antes disso, Jesus já estava anunciando as boas novas, né? O batismo de arrependimento e tudo mais. Essa caminhada na praia, o texto não diz se tinha alguma intenção, né? Dá apenas a entender que era uma caminhada sem nenhuma pretensão. Jesus estava caminhando, estava andando no meio das pessoas que estavam trabalhando e ele apenas caminhava. Logo no próprio versículo ainda diz que Jesus viu os irmãos Simão e André.
Essa visão, será que é a mesma visão que a gente tem? Porque ele viu Simão e André, mas possivelmente ele também viu todas as outras pessoas que estavam ali. Por que será que ele se dirigiu para Simão e para André? O que será que Jesus viu nessas pessoas que eram pescadores, que estavam lançando as redes no mar, ou seja, estavam trabalhando, estavam fazendo o seu ofício? Jesus mostra para a gente que a visão dele não é a mesma da nossa. Possivelmente, ele viu o que ninguém consegue ver. Ele viu o coração daquelas pessoas, ele viu aquelas pessoas como um todo, ele viu tudo o que aquela pessoa podia ser e se tornar. Ele viu as falhas, viu os erros, viu os acertos. E certamente viu que aquelas pessoas eram pessoas para estar caminhando junto com ele. A visão de Jesus, ela é seletiva. Ele não foi lá e viu todo mundo. Ele viu Simão e André, que estavam lançando as redes no mar, que estavam trabalhando. Então, a visão de Jesus, a primeira coisa que mostra pra gente é que a visão dele é a visão diferente da nossa. A gente poderia ver e enxergar apenas aquelas pessoas como simples trabalhadores. E ainda mais se tratando de pescadores, a gente poderia pensar ainda mais que são pessoas que têm um trabalho que não é nem tão interessante assim, né? Não são mestres, não são profetas, não são nada de tão especial. São trabalhadores comuns que usam a força do seu braço para poder ter o seu sustento. Mas Jesus viu algo a mais. Ele não viu só o trabalho físico daquelas pessoas. Ele vê o nosso coração, ele vê as nossas intenções e certamente viu o coração de Simão e de André também. O texto continua dizendo que Simão e André, eles lançavam suas redes ao mar porque eles eram pescadores. Então, eles não estavam ali à toa naquela praia. Não estavam ali passeando. Não estavam ali brincando ou se divertindo. Eles eram trabalhadores, eles estavam ocupados. Eles estavam lançando as redes do mar. Esse lançamento de rede, quem já pescou, já viu alguém pescar, sabe que tem várias formas de se pescar, né? Tem a varinha de pesca lá normal, que você vai pegando um de cada vez. Tem as redes, que possivelmente era o que eles estavam fazendo, que é aquela rede de arrasto, né? Você joga, a rede toda se abre, tem uns pezinhos nas pontas, para você poder tirar o máximo que você puder de um momento. Possivelmente nisso, eles nem estavam dentro de um barco, eles deviam estar em pé, perto da beira da praia, para fazer esse serviço. E era um serviço pesado, porque quando jogava a rede e você puxava, se fosse puxar os peixes, precisava de bastante braço, de bastante força para isso acontecer. Então, eles não estavam ali fazendo algo simples, uma pescaria fácil, só de jogar a varinha para pescar um peixinho para ter o seu almoço. Eles estavam no trabalho deles, exercitando o ofício deles. Era a profissão deles, que era pouco valorizada, mas Cristo honrou cada um deles. Porque no momento que Deus, né, através de Cristo, vê aqueles homens e vai até eles, eles são elevados, né? O labor deles e aquilo, tudo que eles estavam fazendo ali, o ofício deles, é valorizado e é honrado por Cristo. E nos mostra também outra coisa. Jesus não chama aqueles preguiçosos. Ele não chama aqueles que não estão prontos para servir ou para trabalhar. Ele chama aquele que trabalha. Ele chama aquele, ele vê aquele que está disposto a fazer o trabalho, né? A laborar. Segue o texto e Jesus disse, né? Disse-lhe Jesus, vinde após mim. É um convite e ao mesmo tempo é um chamado. Porque um convite a gente pode recusar. Eu posso ser convidada para uma festa, não querer ir e não vou. Mas se eu sou chamada para alguma coisa, se eu sou convocada para alguma coisa, não posso deixar de ir. Os homens que já se alistaram alguma vez na vida, se fossem convocados para o exército, vocês não poderiam falar, não quero ir. Não é um convite, é uma convocação. E exatamente essa é a ideia. Quando ele fala, vinde após mim, dá várias margens para a gente entender algumas coisas. Mas o primeiro é que não é um convite, é um chamado. E é um chamado para ir após o Senhor, como se fosse para seguir o próprio Mestre. É o primeiro ato de Jesus, na verdade, e o primeiro ato para o discipulado. Quando ele chama aqueles discípulos, né, chama André e chama Simão,
é o chamado para o discipulado. Ele está chamando para que aqueles ali fossem discípulos dele, e não só discípulos, mas que fossem alunos, que aprendessem com o mestre. E ao mesmo tempo, vinde após mim, significa também que já estava ali prenunciado o que eles iriam fazer depois que Cristo morresse e fosse ressuscitado. Que eles iriam dar continuidade ao reino estabelecido e à pregação do reino. Porque foi isso que aconteceu quando João foi preso. Jesus foi pregar o arrependimento. E quando Jesus morreria e ressuscitasse e não estivesse mais aqui, precisaria também de pessoas para continuarem a pregar o evangelho. E é isso que o texto mostra quando fala do vinde após mim. Não é só vinde por ser um chamado, mas é um chamado para continuar a missão, para continuar aquilo que o reino é estabelecido com Cristo e continua depois. É o primeiro ato, então, de Jesus. Ele não começa aqui fazendo um milagre, ele não começa aqui fazendo coisas sobrenaturais. Ele começa vendo pessoas, chamando pessoas para segui-lo, para serem alunos dele, ele ser o mestre para aquelas pessoas que estão ali. Ele continua e diz, eu vos farei pescadores de homens. Ele usou uma metáfora bem tranquila e bem fácil para a gente entender, porque aqueles homens, se eles eram pescadores, possivelmente eram pessoas bem simples, que não tinham talvez muito conhecimento, talvez não fossem entender um chamado, venham para ser meus alunos porque eu sou o rabi de vocês. Mas Jesus usa a metáfora, que é uma linguagem fácil e acessível, e ainda usa a linguagem deles. Eu vos farei pescadores de homens. Vocês deixam de ser pescadores de peixes, deixam de ter um ofício, um trabalho simples, porque agora vocês vão fazer outras coisas, coisas ainda maiores. Nesse momento, a gente percebe que esse verbo, o farei, não é agora. O farei está no futuro. Quando Jesus faz essa promessa, é uma promessa para o futuro, não é uma promessa para se cumprir naquele momento. Então ele vai, na verdade, é uma promessa de força, uma promessa de sabedoria, uma promessa para que eles fossem arautos do reino de Deus, ou seja, aqueles que anunciam o reino de Deus. E ainda não era para eles serem enviados naquele momento. Quando Cristo fala que faria deles pescadores de homens, é porque eles ainda não estavam prontos para começar naquele momento. Eles precisavam ser preparados. Assim como nós também precisamos ser preparados. Assim que a gente encontra com Jesus, a nossa vida começa a ser transformada, mas a gente ainda precisa ser preparado para justamente poder transformar outras vidas, para ser pescadores de homens. E todo o livro de Marcos é interessante, porque é um livro que anuncia o evangelho de Jesus, mas é um livro dos discípulos. Porque em todo momento do livro, sempre se refere Jesus e os 12, Jesus e os seus discípulos, Jesus e os discípulos. Só tem uma parte do livro que não tem Jesus com os discípulos, que é justamente o momento em que Jesus é preso e é crucificado, que os discípulos fogem da presença de tudo aquilo que estava acontecendo. E é um evento interessante porque é o único momento do livro que os discípulos não estão com Jesus. Desde esse primeiro ato de chamado de Cristo, em todos os momentos eles estão. E Marcos faz questão de falar isso para a gente. Jesus e os 12, Jesus e os seus discípulos, Jesus e os seus. Todo momento está assim. E é interessante a gente pensar que ser um discípulo naquela época, de acompanhar um mestre, tinha muitas renúncias e tinha muito aprendizado também. Quando fala que eles seriam seguidores de Cristo, que ele faria deles pescadores de homens, significa que ele iria preparar aqueles discípulos para serem os anunciadores do reino de Deus que estava por vir. E ser um discípulo significava dormir, comer, acordar, viver junto todos os dias, em todos os momentos. Ser um discípulo, então, era estreitar a relação com seu mestre, aprender tudo que aquele mestre poderia te ensinar. E foi isso que eles fazem, então, mais adiante. Porque continua o texto lá no versículo 18 e diz pra gente: então, depois que Jesus os viu e chamou, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram.
Eles não continuaram o que eles estavam fazendo. Foi algo imediato. Apesar da promessa, né, do versículo anterior, ser uma promessa para o futuro, né, deles serem pescadores de homens, o chamado é algo imediato e mostra para a gente algumas coisas. Que o primeiro, o chamado de Deus, quando Jesus nos chama, é algo irresistível. Não é um convite. Não é eu aceito ou eu não aceito. Eu sou escolhido e fui escolhido só por uma coisa: pela graça e pela misericórdia. É pela graça que Jesus nos chama. Ele possivelmente sabia de todas as falhas daqueles homens que ele estava chamando também. Sabia dos erros deles. Sabia do que eles iriam falhar, onde eles iriam cair. Mas ainda assim, ele chamou. O chamado é irresistível. Nós não sabemos se a reação dos discípulos ali, né? Porque o texto não mostra pra gente se eles ficaram, né, pensativos. Vou, não vou? O que eu faço? Deixo tudo aqui? Guardo essa rede? Puxo o resto do peixe? Não puxo? O texto não fala nada disso pra gente. Mas diz que eles aceitaram esse chamado imediatamente. Para nós, não significa a gente deixar todas as coisas, deixar a nossa vida, deixar o nosso trabalho. Não é isso. Mas deixar tudo significa, sim, da gente desapegar de tudo e abandonar todas as práticas que sejam contrárias a esse nosso chamado. Abandonar o nosso velho homem, abandonar as nossas práticas, abandonar aquilo que nos impede de estar com Cristo. Tudo aquilo que nos impede de estar com Cristo deveria ser deixado imediatamente, como esses homens fizeram. Eles deixaram o trabalho. E nós vamos ter que pensar o que a gente tem deixado, ou o que ainda falta deixar. Outra coisa que a gente percebe depois, do versículo 19 e 20, é que começa tudo de novo. Jesus vê de novo, diz que pouco mais adiante, então quer dizer, ele chamou Simão e André. E um pouco mais adiante, ali no mar ainda da Galileia, ele vê Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Parece um repeteco, né? Uma duplicata aí. Tudo de novo. Ele viu os irmãos trabalhando. Na verdade, esses aqui estavam no barco consertando as redes. Mas Jesus vê de novo. Viu aqueles homens. Poderia ter visto tantos outros que estavam ali trabalhando. Mas ele viu esses dois. Então a estrutura se repete, né? Jesus vê. Eles eram irmãos, igual Simão e André também eram. E eles estavam trabalhando mais uma vez. Trabalhando, na verdade, com o pai deles aqui. O versículo 20 começa a dizer: e logo Jesus os chamou. Então ele usa a mesma estrutura, ele chama. E eles, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Então o movimento é o mesmo. Jesus vê pessoas trabalhando. Jesus chama. O chamado, mais uma vez, é irresistível. Porque imediatamente, não usa a palavra aqui imediatamente, mas diz, deixando eles no barco seu pai com os empregados, seguiram após Jesus. Então eles vão também junto com Jesus e deixam todas essas coisas para lá. Nesse segundo chamado, a gente vê uma coisa diferente. O primeiro, Simão e André estavam lá, jogando as redes no mar. Estavam sozinhos. Deixaram o seu trabalho quando Jesus os chamou. Aqui, João e Tiago estavam com o pai, trabalhando com o pai, consertando as redes, com o pai e com os empregados no barco. Eles deixaram a família. A representação do pai aí, né, e falando o nome do pai deles, que poderia não falar o nome dele, né, falar só o pai, estava trabalhando com seu pai. Mas fez questão de falar o nome porque para marcar que aquela pessoa estava ali presente. Que eles não estavam só deixando o seu pai, estavam deixando a sua família. Agora, a renúncia, mesmo sendo diferente, né, no caso deles, o trabalho ou a família, Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece aquilo que nós precisamos e que a gente tem capacidade de renunciar. Cada um faz uma renúncia
de acordo com o dom. Isso é específico para cada um de nós. Aquilo que eu tenho que deixar para seguir Jesus pode não ser a mesma coisa que cada um de vocês tem que deixar para seguir. E é isso que o texto mostra para a gente, que mesmo eles sendo discípulos, cada um deixou algo diferente. A gente pode botar na balança e tentar pesar, né? Poxa, mas ele deixou a família, o outro deixou só o trabalho. Mas será que o trabalho para eles não tinha tanto valor quanto a família? Era o ganha-pão deles, era de onde eles tiravam o sustento deles. Talvez para eles tivesse tanto valor quanto a família. Mas Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele nos chama e nós devemos renunciar a coisas específicas também de cada um de nós, que para cada um de nós se torna diferente. Depois da gente ler o texto e tentar entender dessa maneira, né, mais detalhada, coisa de professor, né? Vai fazendo parte por parte. Eu comecei a pensar em algumas coisas sobre o texto. Muitas coisas o texto já tinha nos dito, mas eu achei melhor trazer algumas para evidenciar para a gente. A gente viu que a sequência ela se repetiu. Mas tem duas ações interessantes para a gente pensar. Na verdade, são 4 ações. 2 pela parte de Jesus e 2 pela parte dos discípulos. Jesus viu e Jesus chamou. Jesus viu o nosso coração, ele viu tinham várias pessoas, certamente eles não eram os únicos naquela praia, naquele mar, trabalhando. A gente vê que mesmo junto com Tiago e João, tinha o pai dele e os trabalhadores. Poderia ser qualquer um deles. Mas Jesus viu aquelas pessoas especificamente, porque ele vê o nosso coração. Ele vê quem a gente é completamente, ele conhece o nosso ser por inteiro. Então, a partir do momento que ele nos vê, ele não vê mais um na multidão. Ele vê cada um de nós. Jesus tem a sua segunda ação, que é o chamado. A gente percebeu que esse chamado foi irresistível, porque imediatamente as pessoas seguiram a Jesus. Talvez essas pessoas já estivessem escutando falar sobre Jesus. Jesus estava pregando ali na Galileia. Talvez eles já estivessem ouvindo, tem um tal de Jesus aí que tem pregado, falado umas coisas aí legais, umas coisas meio duras, talvez. A gente não sabe o que eles já sabiam sobre Jesus, mas a gente sabe que o chamado foi irresistível. Eles largaram a família, largaram o trabalho, largaram mais algumas outras coisas por esse caminho, mas eles atenderam ao chamado de Jesus, porque o chamado dele é irresistível. Ele nos chamou e chamou aqueles homens ali também para o nosso aprendizado. Ele fala que ele nos fará pescadores de homens, vos farei pescadores de homens. Era uma promessa, era algo para o futuro, que ia necessitar de aprendizado para aquilo, porque eles sabiam pescar peixe. Mas possivelmente eles não sabiam como chegar e falar de Jesus para as pessoas. Eles precisariam aprender. E eles estavam com a melhor pessoa para aprender isso, que era o próprio Cristo. Então tudo, durante esse chamado de Cristo, o trabalho e a família ali, tudo se tornou menor. Tudo se torna menos e também mais irrelevante, talvez, frente à relevância do reino e frente à anunciação de Cristo e poder estar com Cristo e aprendendo com Ele. Então, aqueles homens, quando eles renunciam para atender o chamado de Cristo, é porque eles entenderam que tudo aquilo que eles tinham, o trabalho, a família e tudo mais, era menor perto daquilo que estava por vir. Então, eles resolvem estar lá e atender ao chamado de Cristo. Só que Jesus não nos chama sozinhos. Ele não chamou Simão e deixou André para lá. Ele não chamou Tiago e deixou João para lá. Ele chamou irmãos. Que mostra para a gente uma coisa interessante. Ele nos chama na nossa unidade. Apesar de cada um de nós ter sido chamado um dia separadamente por Jesus, Ele não nos chama para caminharmos sozinhos. Ele não chama cada um de nós para estar só. Ele chama cada um ali para estar junto. E principalmente porque eles estavam no mesmo propósito. Os 2 estavam pescando, os outros 2 estavam consertando uma rede. Ele nos chama para não estarmos sozinhos e estarmos caminhando
juntos, sempre no mesmo propósito. E depois vem as nossas ações, né? Vemos aqui a ação de Jesus. Só que tem duas ações aqui que são dos discípulos. Mesmo o chamado sendo irresistível, os discípulos deixaram tudo. E aí eu quero fazer algumas perguntas para vocês, que vocês comecem a pensar nessas perguntas. O que a gente tem deixado para seguir Jesus? A gente não tem aberto mão de nada? A gente não deixou nada para trás? A gente continua carregando o nosso velho homem junto com a gente? A gente continua deixando junto com a gente todas as coisas daquele pescador de peixe? Ou a gente realmente tem deixado coisas pelo caminho, coisas que nos afastam de estar seguindo a Jesus? Então eu queria que vocês começassem a pensar nisso também. O que eu tenho deixado para seguir Jesus? Ou eu não tenho deixado nada? Ou o que ainda eu preciso deixar para de fato seguir a Jesus? O que eu ainda preciso deixar para trás para poder seguir o Mestre e aprender com o Mestre? Então a primeira ação desses discípulos foi essa. Eles deixaram. E logo que eles deixaram, eles seguiram. Seguir o Mestre, como a gente viu, é seguir Jesus e estar com Ele. E de que maneira a gente pode estar com Jesus? Quais são as formas que a gente tem de estar com Jesus e aprender mais com Ele? Fazer com que Ele realmente seja o mestre da nossa vida. E aí tem algumas ideias para a gente pensar sobre isso. Jesus ele não é chamado de mestre à toa. Um mestre é aquele que ensina. É aquele que orienta e que vai dando as direções. Isso é orientar, né? E Jesus ele faz isso. Ele traz os discípulos para perto dele para orientar, para que aquela transformação que acontecesse na vida daqueles homens, para eles deixarem de ser pescadores e se tornarem pescadores de homens, fosse algo realmente marcante na vida deles. Que aquela transformação fosse significativa, que fosse de verdade. Para isso, irmãos, a gente tem que buscar ter intimidade com o Senhor. Uma íntima comunhão com o Senhor. Não tem como a gente aprender de Jesus se a gente não busca Jesus. Se a gente não ler a Bíblia. Se a gente não orar. Se a gente não estiver em comunhão com os nossos irmãos. Se a gente não estiver buscando nos nossos irmãos o apoio necessário para a nossa caminhada. Não tem como a gente buscar essa íntima comunhão do nada. Jesus não vai se materializar na sua frente para que você o siga de verdade, passo após passo a Ele. Mas Ele vai se materializar na sua vida se você começar a buscar Ele de verdade. E essa íntima comunhão é no dia a dia, todo dia. Em oração, em leitura, em comunhão, junto na igreja, fora da igreja, no nosso trabalho, em todo o nosso dia a dia. Então eu queria, já para a gente começar a encerrar, te fazer outras perguntas. Hoje é o dia de muitas perguntas, para a gente começar o ano bem, com muitos nós na cabeça. Eu tenho sido discípulo do meu Rabi, de verdade? Eu tenho sido discípulo do meu mestre? Eu tenho buscado essa intimidade, essa comunhão com Ele? O que eu tenho aprendido dele? O que Ele tem me transformado? O que esse encontro com Jesus tem transformado a minha vida? O que eu tenho deixado para poder realmente seguir a Jesus? Eu tenho caminhado sozinho? Ou eu tenho buscado companhia nessa caminhada? Jesus chamou pessoas no mesmo propósito, não foi à toa. Foi para mostrar para a gente que a caminhada tem que ser junto. Não pode ser isolado. Eu não posso querer andar sozinho, porque eu não vou longe andando sozinho. Eu vou desanimar, eu vou esmorecer, eu vou me entristecer, eu vou reclamar, eu vou achar que não está bom, mas eu preciso ter alguém do meu lado. Nem que seja para desanimar junto comigo, se entristecer junto comigo, mas a gente não pode estar sozinho na nossa caminhada. Então, o meu desafio para a igreja, nesse primeiro domingo que se inicia,
é que você busque mais intimidade com o nosso Mestre. Que você busque estar mais na presença de Jesus. Que você busque, de fato, cumprir o desafio de ser chamado por Ele, que é um desafio. O outro desafio é que você não permaneça só nessa caminhada. Busque estar junto, busque o discipulado, busque ter alguém junto com você, para que a nossa caminhada seja mais fácil e mais alegre também. E o principal de todas essas, na minha opinião, é que só depois da gente buscar essa intimidade e estar caminhando juntos, é que a gente de fato vai começar a pensar no que a gente ainda precisa deixar para trás para seguir Jesus. Então eu queria que vocês tentassem, além dessas outras duas, mas na prática mesmo dessa semana, eu queria que vocês tentassem pensar em duas coisas. Duas coisas que ainda atrapalham a sua comunhão com Cristo. Duas coisas que ainda te impedem de seguir a Jesus, de ter comunhão com Ele, de ter intimidade com Ele. Duas coisas que ainda não fazem você ser um pescador de homens. O porquê daquele primeiro encontro com Cristo na sua vida ter transformado você, mas o que você ainda não deixou ser transformado. E eu quero que você peça isso a Deus. Essa semana que você pense e peça a Deus que transforme essas duas coisas para que você de fato possa começar a buscar essa intimidade com Jesus e a caminhada em conjunto. Que Deus abençoe o nosso dia, que abençoe o nosso domingo. Que esse ano seja um ano que a gente realmente busque mais encontros com o Senhor. Que a gente realmente busque mais intimidade com o Senhor, mais crescimento, para que a gente possa colocar na prática ser pescadores de homem e não mais algo qualquer que nós éramos na nossa vida antiga. Que a gente realmente busque estar na presença do Senhor para ser transformado por Ele, porque Ele já nos chamou, Ele já nos escolheu, Ele já fez o chamado dEle e nós já estamos aqui. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, de deixar coisas para de fato seguir a Jesus.